Um dos principais problemas que acercam a nossa sociedade hoje, quando eu digo sociedade, digo de jovens, pessoas ao nosso redor, acontece muito com jovens também, mas pode acontecer com adultos, com crianças, é a carência. Mas antes de a gente se perguntar como resolver, a gente tem que entender o que é a carência. Bem, todos nós, digo para todos, somos feitos de algo onde nossa alma, nossa carne, nosso espírito deseja. Nós temos necessidades. Necessidades humanas, como beber água, alimentar, andar, respirar, coisas que servem para nossa sobrevivência, né? São instintos de sobrevivência. E a carência, no caso, não estou falando nesse sentido. Na verdade, se atrela com esse sentido, no sentido de que a carência é algo que nós necessitamos, é algo que nós precisamos preencher, um espaço vazio que há dentro de nós e nós precisamos preencher. Mas a carência, ela não é algo ruim em sua essência, ela é algo que serve para um instinto de sobrevivência. A carência, ela não é algo necessariamente ruim no começo. Mas quando ela é mal alimentada, quando ela é mal preenchida, aí vem os seus problemas. Porque a carência ela pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Na área do namoro, né? No caso da área sexual nossa, de ter um namoro, um casamento. Na área de colocarmos alguma pessoa, alguma entidade, alguma coisa em um lugar muito acima das nossas vidas. A carência também serve na necessidade de não reconhecermos que não podemos ficar sozinhos. A gente pode ter carência de amigos, por exemplo, de querer fazer muitas amizades. Mas esse é o principal problema da carência. A carência é como se você estivesse fazendo uma casa. Um exemplo na Bíblia, né? A carência é um exemplo como se você estivesse fazendo uma casa sobre a areia, né? Moldando a sua casa na areia, porque aí a casa vai cair, uma hora ou outra. E quanto maior, quanto mais grandiosa for essa casa, e mais quanto for essa grandiosa for essa construção, você vai cair. E a queda vai ser pior. A carência, ela gera dependência emocional. A carência, ela gera dependência naquilo que você sente. A carência é um dos principais motivos hoje de muitos namoros não terem fundamento. Você vê pessoas que estão aí na rua, ou pessoas próximas a você que namoram, que não tem raiz nenhum. Você sabe que aquilo não vai dar certo porque não tem raiz, não tem fundamento, não tem propósito. Gente, a gente tem que lembrar que para você namorar alguém, para você casar com alguém, você tem que ser amigo daquela pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa, sabe? Não é de um dia para o outro que você começa a gostar de alguém, não. O sentimento de estar apaixonado por alguém é involuntário, mas amar alguém é uma escolha. E você tem que arcar com as consequências. E esse é o problema. A carência, ela cega a pessoa para pensar que ela está em bom caminho, sendo que ela está direto de um precipício, sabe? E esse é um problema, não somente na área sexual, na área de namoro, de casamento, não, mas em todas as áreas da nossa vida. A carência faz a gente criar ilusões na nossa cabeça, faz a gente perder a razão. E a partir do momento que nós somos guiados pela emoção e não pela razão, a gente acaba entrando em ciladas. E assim, tirando a presença de Deus em nossas vidas. Um versículo muito importante e necessário que eu busquei aqui acerca da carência se encontra em Salmo 73, no versículo 26, que diz bem assim: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Enfim, os salmos, né, os provérbios, no caso, o melhor dos salmos, eles mostram uma relação muitas vezes de Deus e nós como visceralidade, como algo que é necessário, como algo que nós devemos ter dependência. E esse versículo dá essa descrição muito boa, quando Davi está falando, né, acerca de que, ainda que o seu corpo morra, ainda de que fique doente, ainda de que fique visceral, visceral no caso, no sentido de corpo, sabe, de corpo mesmo. Deus é a minha fortaleza do meu coração, Deus é a minha certeza. E quando falamos da carência, e vamos entrelaçar um paralelo com esse versículo, a gente percebe que a carência, muitas vezes que nós temos, é da presença de Deus.
Todos nós temos uma carência, um vazio dentro de nós, que ele é preenchido por Deus. É algo que você vai conhecendo a Deus melhor. É algo que você vai se conectando com Deus melhor. E assim você percebe, você vê que você precisa preencher esse vazio com Deus. Mas quando você tenta preencher esse vazio com coisas que não vêm de Deus, que vêm da sua emoção, ou até racionais demais a um certo ponto, você percebe que isso nunca vai ser preenchido. Você vai tentar preencher seu vazio com vícios, digo, drogas, bebidas, álcool, pornografia, masturbação, outros vícios também em geral, vício de cassino também, que eu lembrei agora. Ou você tentar preencher com pessoas, com conversas. Você se apega emocionalmente a uma pessoa, você se entrega a uma pessoa muito rápido, muito fácil. Você age pela emoção ao invés de agir pela razão. Você percebe que você está entrando na furada. Porque esse espaço que você tem, que todos nós temos dentro de nós, não serve para coisas vazias, para riquezas. Quando eu digo riqueza, no sentido de dinheiro, de poder, ou até mesmo do egoísmo, sabe? A gente vive em um certo ponto de acharmos que somos a melhor pessoa do mundo, de que tudo se trata sobre nós, de que nós somos a pessoa mais importante e que nada importa a não ser nós. Quando nós nos colocamos acima de Deus em nossas vidas. E é aí que vem a queda. Porque você vê, todo homem que se coloca acima de Deus, todo homem que coloca algo em sua vida acima de Deus, está fadado a cair. Está fadado à queda. Então, quando você preenche esse vazio, assim como o salmista Davi aqui falou, ainda que meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza. Se você colocar a Deus como a sua fortaleza, como a sua certeza, como a sua verdade, você vê que seu coração não vai se sentir vazio. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira paz está no Senhor. Já dizia Davi. É muito lindo você ler os Salmos e ver o quão Davi era dependente de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecou, mas porque ele se arrependeu. Porque ele considerava essa relação com Deus visceral. Então, a gente tem que entender que nós não devemos alimentar essa carência para as coisas do mundo. Quando eu digo coisas do mundo, coisas fajutas, coisas que não importam, coisas que estão no nosso plano material. Riquezas, vícios, igual eu citei anteriormente. A carência, ela se torna um problema quando ela é alimentada, sabe? Muitas vezes a gente alimenta essa carência, muitas vezes a gente dá corda, sabe? Quando conversamos com várias pessoas, quando nós deixamos as outras pessoas, próximas ou não, saberem da nossa vida privada, quando nós nos entregamos demais a uma pessoa, a algo, quando nós damos cordas para que pensamentos de cair em vícios, quando a gente relativiza problemas, sabe? Por isso que muitas pessoas hoje caem em pornografia, por influência. Você vê na escola, seus amigos estão falando sobre isso, você sente a curiosidade. E quando você menos vê, você está viciado. Você está totalmente dependente. Assim também funciona com drogas, com bebida. Sério, se você for ver os vícios, muitas vezes a pessoa entra no vício porque alguma outra pessoa estava falando como era legal. E a gente sente essa vontade de se encaixar em um ambiente. E quando nós usamos isso da forma errada, bom, a gente acaba distanciando de Deus. A carência, quando ela é alimentada, faz você se tornar egoísta, faz você se tornar um babaca, porque você começa a se importar só com você ou com aquilo e ignora as pessoas ao seu redor. Sabe, a gente tem família, a gente tem parentes, amigos próximos, e quando nós damos mais atenção, damos mais tempo da nossa vida para fazer uma coisa, para suprir essa carência, você percebe que está tirando Deus da prioridade. Para muitas pessoas, o celular, redes sociais como Instagram, YouTube, TikTok, são mais importantes do que Deus. Você passa mais tempo rolando
vídeos no TikTok do que conversando com Deus. Você passa mais tempo da sua vida focado em conversar com alguém, criando dependência emocional, do que com Deus. Você começa a deixar de frequentar a igreja e, consequentemente, frequentar a fé. Porque a igreja não é apenas você ir. É muito importante que você congregue. Mas a igreja que eu digo está dentro do seu coração. Você começa a perder o prazer de adorar a Deus. Isso vai criando um monstro. E quando esse monstro não é parado, você se torna uma pessoa vazia, uma pessoa quebrada por dentro. Você pode ter 1000 amizades, mas nenhuma delas vai ser verdadeira. Você pode ter uma namorada, um ficante, ou sei lá. Sinceramente, não sei muito bem sobre isso. Mas aquilo está fadado a terminar. Porque tudo quando começa ruim, tudo quando começa mal, é fadado a terminar. Então, a carência, ela é um monstro. Ela te torna um monstro. Ela machuca não apenas a você, mas as pessoas que estão ao seu redor tentando te ajudar, porque você fica cego. Você não reconhece que precisa de ajuda, você não reconhece que está preso, que está perdido. E isso é muito mais sério, porque você se distancia de Deus. Muitas vezes as pessoas alimentam suas carências e nem veem que estão alimentando. Mas quando você repara e você vê, já é tarde demais. É algo muito sério e que precisa ser questionado e precisa gerar uma reflexão. Às vezes, a Bíblia fala muito aqui sobre idolatria no Antigo Testamento. Hoje, nossos ídolos atuais não são ídolos feitos de pedra, de madeira, não. Nossos ídolos podem ser um artista, um famoso, músicas, celular, qualquer coisa que tome o tempo de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. Porque nós adoramos mais aquela coisa do que a Deus. Nós entregamos mais aquela coisa do que a Deus. Então, como nós podemos ser e o porquê nós devemos ser mais dependentes de Deus? Bom, a Bíblia, existem vários versículos aqui que estão em minha cabeça, eu não tenho eles fixos, mas fala que você confiar e crer no Senhor é positivo. A gente deve confiar e crer no Senhor, porque o Senhor nos provê. A gente, às vezes, não repara por causa da correria do dia a dia, mas não percebemos o quanto o Senhor nos abençoa. Sabe? Quantas pessoas no mundo não têm uma cama para dormir, não têm uma casa para morar, não tem comida, não tem um almoço, uma janta garantida, e nós temos. Nós tentamos ver Deus nas coisas grandes, mas Ele não está somente nas coisas grandes, nas coisas simples também. E a gente deve ser dependente de Deus, porque Deus é algo que não vai nos decepcionar. Se nós confiamos e cremos em Deus, e não estou falando em pessoas aqui, porque você pode confiar em um pastor ou alguém da sua igreja, né? E essa pessoa te decepcionar, porque pessoas decepcionam. Pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. As pessoas podem se deixar levar pelo ego, pelo orgulho, mas quando você confia inteiramente em Deus, você não vai ter decepções, porque Deus não é um Deus de decepções, não é um Deus de não cumprir suas promessas. A Bíblia fala que Deus cumpre as promessas, que Deus honra aqueles que amam e que carregam o seu nome. Quando nós obedecemos, quando nós renunciamos aos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos lavar e nos santificar. E quando você percebe que a alegria real não está nas coisas deste mundo, mas sim em Deus, você percebe que você deve ser dependente de Deus. Você deve acordar, agradecer a Deus, orar, ouvir hinos, viver um momento todo constante em adoração. Sabe? Você não vai ter essa alegria todos os dias. Essa é a verdade. Você não vai ter alegria todos os dias de sentar e ler a Bíblia, orar. Mas você tem que ter constância na palavra. E quando você pega essa constância, quando você conhece mais a Deus, você se apaixona. Se apaixonar por Deus é algo indescritível. Eu não consigo descrever a sensação que é, mas é uma sensação muito boa. Porque você percebe que aquele vazio que antes você preenchia com coisas do mundo e que nunca ia ser preenchido, porque essas coisas do mundo não preenchem esse vazio. E quando ele é preenchido por Deus, é aí que você percebe que
a sua vida faz sentido, sabe? Você percebe que você é feliz de verdade. Você percebe que a sua vida está completa. Por mais que Paulo ou todos os apóstolos sofreram, foram mortos brutalmente por causa do Evangelho, eles não estavam tristes, eles morreram felizes e vivos, porque eles eram completos pela presença do Espírito Santo. E é isso que nós devemos anelar, é sermos dependentes de Deus, é nós louvarmos, adorarmos a Deus e dar o devido louvor e lugar dele em nossas vidas. Bom, criar essa dependência de Deus não é fácil. Sinceramente não é, sabe? Mas a gente tem que começar. Não importa quando, como, a gente tem que começar de alguma forma. A gente tem que renunciar a alguns pecados, renunciar à nossa vida antiga, toda a imoralidade que nos acerca e sermos santos, sermos diferentes, não importarmos com o julgamento dos outros, mas viver essa vida correta e verdadeira para o Senhor. Espero que você possa refletir com esse vídeo, entender e tomar algumas atitudes da forma correta. Entender que não é importante o quanto de pessoas você conhece. Não é importante o tanto de alegria e prazer você sente no momento. Mas o que realmente importa, o que realmente vale, é você se sentir completo. E a única coisa que pode deixar verdadeiramente completo e cheio é o Espírito Santo. Curta esse vídeo, compartilha e mande para aquela pessoa que você sente a necessidade de mandar esse vídeo, de entender que a carência não vai levar a lugar algum. E que você possa refletir sobre isso e colocar essa verdade em seu coração.